Eu leio muito poesia contemporânea, mas é claro, aos grandes poetas celebrados por a grande obra que cada um deixou. Então, na minha história, eu escolhi alguns poetas que são para mim espelho e bússola para que eu encontre meu próprio caminho, minha própria escrita, minha própria voz. O primeiro deles é Gregório de Matos. Gregório de Matos é, no panteão da literatura, o que mais traduziu as angústias dos homens, das mulheres, do poder, da religião. É o poeta que expôs de maneira contundente nossa relação tensa com aquilo que chamamos de Deus e com aquilo que chamamos poder. É um poeta com grande facilidade de ir ao cômico, ao lírico, ao dramático. Gregório de Matos, poeta barroco, é talvez de todos os poetas o que eu mais me identifique pela tensão dele entre religião e poder. Outro grande poeta que nos dias de hoje sua voz certamente é necessária, é urgente de ouvirmos, é Castro Alves. Castro Alves, poeta romântico de grande envergadura política, de dramaticidade verbal, que emprestou sua lírica às pessoas mais vitimadas, esfarrapadas, humilhadas pela sociedade, pelo sistema político, que foram os povos escravizados. E além disso, ele é dono também de uma lírica romântica, não social, de extrema beleza. Poemas como Laço de Fita e tantos outros que estão em Espuma Flutuante. Seu livro nos conduz a um momento único de literatura profunda, de uma voz poética sensual, de uma voz poética até que já apontava para o modernismo. Castro Alves é, por todos os méritos, um dos grandes poetas do nosso mundo. Outro poeta na minha história, que talvez seja o que eu mais li, é Augusto dos Anjos. Esse subverteu a ideia do verso bonito, do verso límpido. Ele foi uma voz que martelou em cima de um niilismo, mas um niilismo que nos acorda para os absurdos da vida, colocou o ser humano no seu devido lugar de matéria, que será um dia vencida pela morte. Augusto dos Anjos, com seus sonetos, com sua lírica árida, difícil, complexa, dentre todos os poetas, certamente, como eu disse, o que eu mais li, e se faz necessário sempre relê-lo, porque ele nos coloca em contato conosco, com o que nós temos de melhor e de pior. Não há outro caminho na poesia de Augusto dos Anjos a não ser fazer com que o seu leitor se encontre com seus medos, com suas angústias, e também com alguma beleza em se saber-se finito, em saber que não há fuga desse mundo, que aqui estamos e aqui ficaremos um dia. Outro grande poeta é Cruz de Souza, poeta simbolista. Ele foi dono de uma poesia belíssima, sonora, cheia de imagens, que nos remete a essas coisas nebulosas, ao éter, como se a poesia dele estivesse flutuando à nossa frente. Seus versos refletem o que há de mais delicado na nossa existência, na nossa grandeza de existir. Sua poesia é de uma perfeição
formal, fora da ordem estabelecida, do comum que nós encontramos por aí. Ele paira livremente no panteão dos grandes personagens da literatura. Seus versos simbolistas nos apontam um caminho entre o éter, entre o delicado e entre a solidão de existir. Manuel Bandeira, isso aí é nosso companheiro sempre nas noitadas, nas bebedeiras. Manuel Bandeira foi alucinado, o poeta que apontou os rumos da poesia moderna, que quebrou com todas as convenções, que fez de sua vida um manifesto à própria poesia. Manuel Bandeira é uma voz eternamente jovem, um poeta que foi do soneto aos versos livres com extrema habilidade. Foi Manuel Bandeira o grande astro da Semana Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo, embora ele não tenha participado fisicamente do movimento, mas a voz lírica ali que aqueles poetas buscavam era a voz de Manuel Bandeira. Carlos Drummond de Andrade. Esse é um mestre da poesia moderna, pós-tudo. Talvez tenha sido o último grande poeta dessa fase moderna. Drummond tem uma obra extensa, uma obra que flerta muito com o humor e com a leveza, mas com agudez. Ele vai desnudando as relações sociais, com uma certa ironia ele vai quebrando alguns mitos sociais e faz de sua poesia um canto que nos alerta, talvez, para o mundo que estamos neste momento, um mundo que se reúne no Congresso Internacional do Medo, o mundo que se reúne na encruzilhada e se pergunta: e agora, José? Para onde? Não há mais nada, não há para onde fugir. A sua poesia é isso, são essas pequenas sutilezas políticas que nos fazem erguer a cabeça e olhar em volta e não esquecermos nunca que dia menos dia podemos todos nos encontrarmos em um congresso universal do medo, como diz sua poesia, e nos perguntando: e agora, José? Murilo Mendes. Murilo Mendes é um poeta, sabe, surrealista, o poeta quase que do absurdo, da poesia que te arrebata pelas imagens invertidas, pelo absurdo lírico que aponta para o nosso próprio, a nossa própria condição absurda de viver. Murilo Mendes é a poesia não comum, não cotidiana, a poesia que brota das relações mais intrínsecas, a poesia que se apropria de algo que aos olhos comuns seria alguma coisa totalmente prosaica, e com ele ganha toda uma dimensão dramática e absurda. Para Murilo Mendes, nada, nenhuma visão, nenhuma ação da natureza ou nossa é perdida. Tudo é possível de ser poetizado, porque tudo está ligado por uma rede de absurdos. Jorge de Lima e sua poesia cristã decadente é daqueles poetas que infelizmente hoje em dia é pouco lido, mas deveria ser mais lido. Jorge de Lima é dono de uma poética delicada, de uma poética que parece mesclar modernismo e simbolismo, tudo dentro de uma condição cristã que se nega e se afirma, que se deseja e se repulsa, que se auto-flagela e se auto-isenta das contradições da existência, tudo costurado com esse viés religioso decadente que parece ter sido algo que ele se debatia muito. Jorge de Lima é um poeta de cabeceira também, e que merece sempre ser lido. Eu diria que ele talvez eu não gosto desse tipo de comparação, mas o nosso Dante, no sentido de que quase tudo do que buscamos entender nas relações sociais
é possível de encontrarmos na poesia de Jorge de Lima. Adélia Prado, poeta militante que está aí escrevendo, produzindo seus livros. Adélia Prado, com seu humor, com seu refinamento, com sua poesia às vezes levemente religiosa, às vezes levemente pós-moderno, tudo. Adélia Prado, com seu senso de humor, com sua inversão de lógica social, com seu agudo senso de percepção do que acontece na sociedade, tudo isso traduzido para um momento de poesia em êxtase. Eu tenho alguns livros de Adélia Prado, gostaria de conhecê-la, quem sabe qualquer dia desse ela não aparece por aqui para lançar um livro, porque seria um prazer conhecer de perto alguém que fez de sua vida um ode à própria poesia e ao encanto e desencanto da sociedade. Alta de Souza, poeta de único livro, ela escreveu apenas um livro chamado O Horto. É uma poeta católica, quase todos os seus poemas têm esse viés religioso, bem delicado, bem sutil. Uma poeta que se morreu muito jovem, mas a sua obra, embora contida apenas em um livro, é de uma grandeza lírica única. Mesmo não sendo católico, é impossível alguém ler aqueles versos e não se sentir tocado pelo poder de argumentação poético da Alta de Souza. Cecília Meirelles, essa dispensa apresentações, poeta também modernista, poeta dona de uma farta obra literária que não se resumiu apenas à poesia, mas também à prosa. Cecília era a senhora da sutileza lírica, dizia muito com economia de palavras. Sua poesia nos arremata na medida que é uma poesia intimista, uma poesia que exige do leitor desprendimento com a realidade e mergulhar naquele universo criado por ela, ora um universo palpável, ora algo distante. Flor Bela Espanca, essa, ao meu ver, foi poeta de um único tema: o desespero pelo amar e ser amado, o desespero por estar ali se oferecendo de alma e coração a uma pessoa e ser rejeitada. Mas a Flor Bela era uma poeta de grande talento literário, então, mesmo escrevendo praticamente sobre um tema, a sua poesia não é de maneira alguma monótona. Sua poesia é cheia de imagens, cheia de meandros, cheia de colocações arrebatadoras, cheia de dramaticidade lírica, cheia de possibilidades de leitura e entendimento. Flor Bela é uma das grandes poetas da sua geração e dos dias de hoje. Escreveu com maestria suas dores e expôs isso sem pudor algum em sonetos belíssimos. Então, esses são alguns dos poetas que eu lembrei agora, mas há muitos outros. Aqui é uma breve história dos poetas que eu leio na minha cabeceira. Da próxima vez eu vou falar apenas de poetas contemporâneos, poetas da minha geração, da geração posterior, que estão por aí trabalhando, escrevendo seus livros, vivendo, levando a vida entre a prosa e a poesia.